Pedro. Olá, Rita. Muito boa tarde, bem-vindo. E nem de propósito, Pedro, estávamos ali a falar sobre a menopausa, esta fase diferente da vida das mulheres, e a Fátima também referia a acupuntura. De facto, a medicina chinesa, já lá vamos aos cogumelos, mas a medicina chinesa ocupa realmente um lugar muito importante neste reequilibrar das fases das pessoas, não é? Mulheres Sem dúvida, e aliás o tema 2 tem tudo a ver. Tem tudo a ver, no sentido está em tudo que interligado. o tal cogumelo chinês, os tais cogumelos chineses que nós vamos falar, justamente conseguiam em certas circunstâncias, na menopausa, aliás, uma das coisas que tornou célebre é que em musaranhos conseguiria inverter o ciclo de vida. Certas fêmeas musaranhos que já não se reproduziam voltavam a ganhar a capacidade de se reproduzir. Ou seja, de certa forma, recuavam na menopausa. Musaranhos, para quem nos está a ver, nós já lá vamos explicar tudo, mas são pequenos ratinhos. Nós já vamos explicar tudo. Vamos primeiro ao início, Pedro. Cogumelos que curam, de facto, cancros e patologias clínicas. Onde é que isto tudo começou? Na história milenar, na China, de onde é que isto vem? A história é muito interessante. Bom, a história começa com o primeiro imperador que deu o nome à China, o imperador Qin. Sim. Aliás, é daí que vem o nome China. Os europeus começaram a pronunciar, a China, depois de ser conquistado pelo imperador Qin, é o som, ficou Qin. Então, no Ocidente começou a dizer China. É daí que vem o nome deste imperador que viveu 300 anos antes de Cristo. Esse imperador tinha duas ambições muito grandes relacionadas com viver para além daquilo que é humanamente possível. Uma, queria viver 1000 anos, ele próprio. E segundo, queria que a sua descendência vivesse 10.000 anos, a sua dinastia. Conseguiu de uma forma muito gira, que são os guerreiros de terracota que nós conhecemos no Ocidente, aquelas estátuas que inspiraram uma quantidade enorme de filmes, são os guerreiros que faziam a guarda de honra do seu... a sua guarda de honra do sepulcro, do local, do túmulo. Portanto, é o túmulo que sobreviveu até hoje, são os guerreiros de terracota. Então, justamente, o imperador Qin lançou um repto terrível à comunidade médica da corte. Decretou que, de entre todos aqueles médicos da corte, quem conseguisse descobrir métodos, técnicas, o que quer que fosse, alimentos, medicamentos que fizessem viver mais tempo, seria coroado de regalias e de riquezas. Muito bem. Quem não conseguisse, cortava-lhes a cabeça. A pressão, portanto, a pressure. Era a maior pressão possível e imaginária. Com certeza. Mas a coisa correu bem. Houve pelo menos um médico muito importante, Shi He foi um médico chinês que deu um conjunto de 3 cogumelos a comer a musaranhos. E ele escolheu o musaranho porque é um animalzinho que vive muito pouco tempo. Aqueles musaranhos chineses vivem cerca de 12 meses. Ou seja, é fácil vir a provar se eles vivem ou não mais tempo. Este bichinho que parece um rato, mas não é um rato, é uma espécie de rato muito pequenino. Não é assim muito bonito, mas pronto, foi eficaz. Eu acho-lhe piada. Aliás, é um bichinho curioso, porque a gente olha para ali e parece inofensivo, mas ele tem uma saliva altamente venenosa. A saliva dele tem umas bactérias que faz com que ele seja praticamente tão venenoso quanto uma serpente. Pequenino, mas com veneno de grande. Então, o Shi He conseguiu fazer com que estes ratos vivessem o dobro do tempo. Sim. E com que os ratos, naquela fase de transição de idade, justamente o correspondente aos 45, 50 anos no humano, quando o pelo começa a mudar para cinza, quando a reprodução e a sexualidade diminui, a sexualidade aumenta, a capacidade reprodutora aumenta, não só nos machos, também nas fêmeas. Como eu disse há pouco, certas fêmeas já na menopausa conseguiram voltar a reproduzir-se. E então foi um dos primeiros a ser coroado de riquezas e regalias. Uma das riquezas que ele ganhou foi o direito de comercializar esta fórmula, que são 3 cogumelos, com a designação de pílula das 3 substâncias nobres para viver 1000 anos. Ainda hoje existe na China sob essa designação. Ainda hoje continua. Ainda se comercializa sob esse nome. Aliás, há muita gente há muitos chineses normalmente a partir de 50 anos, começam a tomar aquelas coisas para viver mais tempo e para ficarem mais novos. Aliás, eu sou um dos que acredita, sou um dos que toma. De forma que... Espero que estejamos cá todos depois para comprovar que seja mesmo assim. Isto é quase o elixir da juventude, para todos os efeitos. Pedro, mas esta ideia, portanto, vamos lá ver. Claro que não se consegue viver 1000 anos. Não vamos ser... Com esta notícia, até porque, se não me engano, foram agora este estudo sobre isto que estamos a conversar, foi agora comprovado cientificamente. Na dita ciência moderna. Justamente, recentemente, houve um trabalho feito, curiosamente, por médicos do IPO português,
que demonstrou que um destes 3 cogumelos, o Yunji, que tem um nome científico, Coriolus versicolor, é o nome pelo que ele é conhecido no Ocidente, demonstrou que, houve um estudo feito durante 2 anos, que demonstrou que este cogumelo curava o cancro do colo do útero. Evidentemente, quer dizer, tem interesse científico, sem dúvida, mas é evidente que os chineses já o utilizam há milhares de anos, foi um século depois do Shi He, portanto no século II a.C., que ele começou a ser utilizado por um médico chamado Hua Tuo para tratar o cancro. Agora, qualquer tipo de cancro, não só o cancro do colo do útero. Agora, em Portugal, provou-se, médicos, cientistas portugueses de renome, provaram cientificamente que um deles realmente cura o colo do útero, o cancro do colo do útero. Portanto, é um avanço importante no sentido. E depois é uma conjugação de 2 conceitos, um muito antigo e outro muito moderno. Um que foi descoberto de uma forma que não é dita científica, uma forma de conhecimento baseada nestas teorias do Yin e do Yang que nós falámos aqui na nossa primeira crónica, mas que são teorias de tal forma certas que há 2000 anos faziam aquilo que hoje se conseguiu provar. Isto é fabuloso. Mas Pedro, isto é algo que atualmente, porque com certeza que lá em casa existem imensas pessoas que nos estão a ouvir e que estão, enfim, muito fortemente até extasiados com esta notícia. Isto é algo que é já, enfim, prescrito? É concreto. A medicina chinesa sempre prescreveu este tipo de substâncias. Eu, desde que exerço, há 25 anos que prescrevo estes 3 cogumelos. Nós estamos a ver agora justamente o Coriolus versicolor, que é o que foi alvo de estudo, o que se chama Yunji, é este cogumelo associado a um outro chamado Lingzhi e associado a um outro chamado Tongchong Xiatsao. Este Tongchong Xiatsao é Xiatsao. O que quer dizer que é uma coisa muito gira, quer dizer lagarta no inverno e flor no verão. Ou seja, foi aquela lagarta que o Pedro me mostrou. Justamente, o que acontece é que esse cogumelo tem um ciclo de vida muito curioso, que é que passa pelo interior de uma lagarta. Ou seja, a lagarta é este que nós estamos a ver agora. A lagarta, aliás, se olharem bem para a imagem, conseguem perceber as perninhas das lagartas. Na verdade, a lagarta come o cogumelo, que tem uns esporos gastroresistentes, e depois as sementes ficam no estômago da lagarta e quando ela chega adulta, crescem, saem, regra geral, pela cabeça e alimentam-se do corpo da lagarta. Em que cenário? Tem uma coisa gira, é muito difícil, é impossível cultivar este cogumelo, ou seja, só se consegue colhê-lo da natureza, o que o torna muito mais caro. O que nós estamos a ver agora é este Lingzhi, que é o tal cogumelo. Isso é são estes 3 cogumelos, o Coriolus versicolor, que também é conhecido. De troika, não é? Sim, é uma troika. Eu utilizei o palavrão agora que está na moda, que nem sequer é uma palavra portuguesa. Esta troika de 3 cogumelos fazem uma sinergia, que são os 3 juntos que conseguem produzir este efeito e esta pílula para viver 1000 anos. Quais somos? Eu recorro a estes cogumelos, normalmente um deles apenas isolado, consoante o paciente, nos doentes oncológicos. Nós tratamos muitos pacientes com cancro, não é eficaz apenas no cancro do colo do útero, como foi demonstrado no Lingzhi, mas praticamente em todos os tipos de cancro. Pedro, e teve mesmo já a comprovação? Enfim, bom, nós pessoas, eu trato todos os dias pessoas, eu recebo todos os dias na clínica pessoas com doença oncológica, todos os dias, e há muitos anos, e até há cerca de 15 anos atrás, a medicina chinesa era mais eficaz do que a medicina convencional a tratar o cancro. Felizmente, a medicina convencional evoluiu. Começou a acompanhar. E hoje em dia é ainda mais do que a medicina chinesa. Portanto, neste momento, o melhor para o doente é os 2 juntos. E ainda por cima há aqui uma coisa curiosa, aliás a própria Organização Mundial de Saúde refere isso, e este estudo também o refere. Este estudo refere justamente que o Coriolus versicolor, este estudo feito pelos médicos oncologistas portugueses, demonstrou que diminuía muito os malefícios da quimio e da radioterapia. Mas não substitui, Pedro, substitui? É assim, poderia substituir. O problema é que nós não temos nenhuma forma de poder garantir quem é que reage à nossa terapêutica e quem é que não reage. Portanto, o que é inteligente é tratar o doente pelas 2 medicinas. É aquilo que dá mais salvaguarda e mais garantia de sobrevida, que é isso que importa. Claro. Estamos a falar de cancro, estamos a falar de doenças que frequentemente matam, portanto, não podemos correr risco nenhum. Exatamente. O melhor para o doente é fazer as 2 medicinas. Claro que há uma certa percentagem de doentes que curariam só com a nossa, só que nós não sabemos a anteriori quais seriam. E esses, evidentemente, se fizessem só a nossa medicina, ganhariam com isso. Mas seria desajustado partir logo à partida para uma terapêutica só medicina chinesa, sob o risco de, se não funcionasse, o doente poderia morrer de não ter sido tratado pela medicina convencional. Portanto, aquilo que é razoável e lógico é que o doente faça as 2.
Pois, acaba por ser sempre o mais importante. Mas, a nível físico, qual é o efeito nas pessoas deste cogumelo? A pessoa começa a sentir alguma coisa? Aumenta muito a imunidade, aumenta muito a resistência. Na prática, a teoria tem alguma simplicidade. É que todos os dias qualquer ser humano, e não se assustem lá em casa, porque é verdade, todos os dias qualquer ser humano fabrica células tumorais. Células da família das doenças cancerosas. A razão pela qual a maioria das pessoas não os manifestam é que todos os dias fabricamos também defesas anticancro. Todos os dias. Aliás, as pessoas imunossuprimidas, seja de forma artificial, seja de forma natural, por exemplo, as pessoas que sofrem de HIV, desenvolvem cancros que as outras pessoas não desenvolvem. Ou seja, a falta de imunidade faz cancro. Então, o que é que faz a medicina chinesa? Aumenta muito as defesas anticancro e as defesas globais. Isso só se consegue fazer fortalecendo um organismo. É por isso que as duas medicinas juntas, quando tratamos o cancro, a medicina chinesa e a medicina convencional, quando são usadas em paralelo, fazem uma sinergia no efeito anticancro e, ao mesmo tempo, a medicina chinesa diminui os efeitos colaterais da medicina convencional. Ou seja, o doente passa muito melhor. E a probabilidade de sucesso também aumenta com o recurso à quimioterapia e, simultaneamente, com a nossa medicina. Porquê? Porque o doente, ficando mais forte, suporta melhor a quimioterapia. Claro. Há muitos doentes que não conseguem fazer quimioterapia. E alguns porque perdem sangue, porque perdem plaquetas, porque perdem medula óssea, porque têm sintomas tão fortes de enfraquecimento que não aguentam a terapêutica. Com a nossa terapêutica em simultâneo, os nossos pacientes passam muito melhor do que os pacientes que fazem só quimioterapia. Circunstância que lhes permite, inclusive, à própria medicina convencional, usar substâncias mais fortes anticancro. Pedro, poderíamos também, as pessoas que não são ainda diagnosticadas com cancro, poderiam começar a tomar para eventualmente se prevenir? É assim que nasceu. Que lá em casa muitas pessoas também estarão a pensar nisso. A teoria nasceu assim mesmo, ou seja, na prática a teoria nasceu como preventivo, não apenas como terapêutica. Foi depois Hua Tuo, um outro médico chinês, que provou que tratava o cancro, vários tipos de cancro. Mas foi sempre utilizado como terapêutica e, sobretudo, como forma de viver melhor, e é conhecido o seu efeito imunomodulador. Aliás, também vem descrito no texto do tal trabalho científico. O estudo que vimos, Pedro, foi um prazer. É sempre um prazer irmos mais além daquilo que é o convencional. Muito obrigada. A medicina chinesa continua a surpreender-nos com o seu alcance e, sobretudo, com o uso daquilo que é natural e que nos rodeia. De certeza que depois desta rubrica já não vai olhar para os cogumelos da mesma maneira. E também não vai